Então, pessoal, bem-vindos, boa noite. Retomando aí a aula que a gente estava de farmacocinética. Na aula de farmacocinética, a primeira aula do assunto, né, a gente estava abordando aí sobre dois caminhos, né, da farmacocinética, que era a parte de absorção e a parte de distribuição dos fármacos. Mais um pouquinho para frente, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o metabolismo dos fármacos, e então vamos falar sobre o processo de excreção, e isso amarra, então, a farmacocinética. Por isso que ela foi dividida em dois tópicos aí, para a gente poder conversar sobre esse assunto que é mais extenso realmente. Na aula passada, a gente parou por aqui, então, comentando sobre a distribuição aí dos fármacos e, além disso, a gente estava comentando aí em relação à associação, inclusive, dos fármacos com proteínas, tá? Tá bom, Milena, fica tranquila, viu? Eu consigo ver aqui a presença de vocês sem problema, viu? Fica sossegada, tá? E tá gravando também, aí qualquer coisa você me chama. Então, a gente comentou, inclusive, que dentro desses processos, né, de distribuição dos fármacos, existe aí maneiras de poder controlar o transporte, né, dos fármacos, através, então, das barreiras que eles precisam ultrapassar para poder, então, fazer a sua ação. E aí existem, então, mecanismos para também reter esses fármacos. E para a gente influenciar tanto na distribuição quanto na eliminação das drogas, a gente pode ter aí a influência da associação às proteínas plasmáticas, que a gente conversou que são duas, né? Que dessas proteínas a gente fala, então, da albumina e da alfa-1 glicoproteína. Começou. Esses garranchos. Que é glicoproteína ácida. Inclusive, quando a gente comentou um pouco, a gente reparou que no processo até de absorção e da distribuição dos fármacos, a albumina, como indicador de malnutrição, ela também aí reflete nesse processo de distribuição. Então, se tem baixa albumina no sistema, você vai ter um processo de distribuição desse fármaco também alterado. Por quê? Porque você permite com que mais fármaco fique livre e não fique de forma associada. O fármaco livre vai permitir, então, a ação desse composto. Tá? A distribuição também dos fármacos acontece também no tecido adiposo, e você consegue ter uma biodisponibilidade desse fármaco mais lenta, né, porque ele permanece por mais tempo no tecido adiposo, além dele poder permanecer também nos outros tecidos, tá? Aqueles tecidos que são mais vascularizados, como o exemplo dos rins, do fígado e do coração, eles têm uma tendência, então, de receber uma quantidade de droga sempre muito maior, por conta justamente do processo de vascularização. Aqueles que têm menor vascularização, como pele, o tecido adiposo, a cartilagem, o tecido ósseo, eles acabam recebendo uma quantidade menor de droga. Então, eles, por aproveitamento, eles acabam aí retendo mais essa droga, né? Para fazer, então, a distribuição por um tempo maior também. Isso a gente vê, por exemplo, um exemplo clássico de tecido adiposo que você faz a aplicação de droga subcutânea é a insulina, né? Que você faz a aplicação nesse tipo de tecido justamente para você ter uma biodisponibilidade mais lenta, né? Para você poder aproveitar por maior tempo o medicamento aí aplicado no paciente, tá? Então, uma vez que as drogas, né, elas foram, então, absorvidas, né, esses fármacos, então, se associam a essas proteínas plasmáticas, tá?
ou, então, dependendo da situação, já podem ficar aí na sua forma livre. Lembrem-se também, né, que a ligação vai depender da afinidade por essas proteínas, tá? E também vai ter relação aí direta com a concentração do fármaco e também com a concentração dessas proteínas. Então, está tudo interligado. As drogas ácidas têm uma preferência pela albumina, tá? E as drogas básicas vão ter uma preferência pela alfa-1 glicoproteína ácida, tá? E até aqui a gente havia até comentado, né, por que chama essa alfa-1 glicoproteína ácida, né? Porque alfa já mostra que é primeiro, né? E aí a gente mostrou que descobriram uma logo em seguida, né? Dessa glicoproteína aí, e que pela eletroforese de proteína a gente consegue aí fazer essa separação dessas porções dessas proteínas. Então, tem essa associação aí também. Lembrando também que a via de administração permite também com que essas drogas elas cheguem com maior facilidade e maior velocidade também aí para o seu ponto de distribuição, né? Existem aí os medicamentos que passam por via oral, eles sempre têm aquele mecanismo de metabolização inicial, né? De primeiro metabolismo ali, que muitas vezes já neutraliza boa parte do fármaco, né? Que a gente já conversou um pouquinho, a gente vai retomar isso de novo também, tá? Então, a associação então essas proteínas e em relação também às proteínas teciduais, tá? Quando você coloca só o fármaco, né? Ele não está associado a nenhuma outra estrutura. Nós dizemos, então, que ele fica na forma livre e, portanto, o fármaco está na sua forma ativa, tá? Quando ele está associado a uma dessas proteínas, você tem uma condição de reversibilidade, né? Porque não adianta só o fármaco ficar ali associado à proteína. Vai chegar uma hora que você vai precisar desse fármaco solto para ele exercer a ação dele. Então, essa ligação não pode ser irreversível, né? Mas da forma ligada, ele consegue fazer o trânsito por onde ele precisa, tá? Então, o quadro é reversível. Então, é uma reação de vai e volta. A albumina, então, como dito um pouquinho antes, ela tem aí uma preferência pelas drogas ácidas, né? Por exemplo, a varfarina, né? Que é uma heparina de alto peso molecular, os anti-inflamatórios não esteroidais, de anti-inflamatório não esteroidal aí, a gente pode falar, por exemplo, do paracetamol, tá? As sulfonamidas também. Já as drogas menos que vão, na verdade, as drogas básicas, que já vão ter associação com a alfa-1-glicoproteína ácida, elas vão ser aí do tipo, né, antidepressivos tricíclicos, né, boa parte dos antidepressivos ficam aí, tem essa característica de ser mais básico, então vai associar mais a essa porção de proteína, a clorpromazapina, então existem aí essas afinidades mais específicas. E aí, conforme a gente conhece, então, o pKa desses compostos, a gente consegue, então, compreender para que lado que tende, então, o favorecimento aí da ligação. Se você tem uma preferência pela albumina ou uma preferência pela alfa-1-glicoproteína ácida. A vantagem maior da albumina é que ela tem uma quantidade muito maior, né? Praticamente 60% das proteínas que a gente tem plasmáticas se trata aí de albumina. Por isso que também é um indicador de nutrição, tá? Mas todas fazem aí o mesmo papel de transporte, tá? Existe um equipamento, deixa eu colocar aqui o nome para vocês, ele chama, corta, Stop Flow. Hoje que eu estou escrevendo reto, presta atenção que orgulho. Esse Stop Flow, ele é um equipamento que até alguns anos atrás deve ter mudado já, com certeza.
Mas é um equipamento muito utilizado na parte de pesquisa e no hemisfério sul, até bem pouco tempo atrás, existiam dois equipamentos desse, tá? Um desses equipamentos ficava lá no laboratório que eu ficava, tá? Esse equipamento faz o quê? O que eu quero falar, o que eu fiz meio de falar dele agora para vocês? O que vocês podem, inclusive, procurar como que funciona esse equipamento. Esse equipamento, ele mimetiza exatamente a reação de incorporação de um fármaco, por exemplo, com a sua proteína. Na verdade, esse stop flow, ele consegue fazer reações super rápidas, né? Que a gente fala de reações aí que elas precisam acontecer simultaneamente, tá? Que é exatamente o que vai acontecer, por exemplo, com a albumina incorporando o paracetamol. Então, esse stop flow, a gente usa nitrogênio, tá? E aí, com um conjunto de seringas e pistões, tá? Que com a força do nitrogênio que dispara o pistão, simultaneamente, as duas seringas que você tem, uma com o seu composto de interesse, a sua droga de interesse, o outro que você tem uma solução com a proteína que você tem de interesse, pensando nessa situação que a gente está agora, as duas são pressionadas na mesma hora e elas unem os compostos e a reação acontece na mesma hora. Então, é como se acontecesse realmente como no organismo. Então, existe forma de você conseguir avaliar exatamente este momento, tá? Já deve ter mais equipamento desse aqui. Já é que ele não tinha fabricação no Brasil, agora provavelmente já deve ter. Tá? Mas é um pistãozão gigante aqui que amassa as seringas e consegue fazer essa conexão. E isso é interessante por quê? Porque você consegue prever, né, alterações no próprio fármaco que você está estudando, né, ou desenvolvendo, para que você perceba se a incorporação ela acontece de forma mais lenta, se você tem a micela formando da maneira que você precisa, né? Porque o que acontece nessa história? A albumina, ela vai formar uma micela, né? A micela vai ser o quê? Algo que vai circundar, né? O seu fármaco que vai ficar aqui dentro, tá? Então, a albumina vai ficar aqui e essa região aqui de dentro vai ficar o fármaco. Então, na hora que você lança o teste, a albumina abraça a molécula do fármaco. E você consegue ver se isso está acontecendo de forma mais rápida, se não, se está mais lento, o que pode interferir, se às vezes é a cadeia da estrutura da sua droga que pode mexer um pouco, e você pode variar também a proteína, por que não? Que a albumina é um dos mais fáceis que a gente tem, tá? Se vocês quiserem, quando a vida melhorar, a gente marca de vocês irem lá no laboratório para ver. E fala com o coordenador lá de vocês, a gente marca o City Tour. Então, só os fármacos, né, de forma livre, eles chegam, então, nos tecidos para poder exercer, então, os efeitos terapêuticos. Eu não consigo, então, deixar o fármaco que está associado às proteínas conseguir fazer as ações. Deixa eu colocar a Michelle aqui. Opa. Então, tem sim, tem sempre, na verdade, que deixar o fármaco na sua forma livre, tá? Então, obrigatório, tá? Que a gente tem aqui, ó, o exemplo disso, tá? O fármaco aqui, ele já está na sua forma livre, tá? Então, ele já vem aqui sendo absorvido, distribuído, tá? Ó, já entra na célula, faz aí a reação e gera um efeito, transdução do sinal. Aqui do outro lado é quando o fármaco ele está aí inserido, né, numa micela aí de proteína, tá? Que aí então ele vai precisar desligar-se
desse envoltório para depois, então, poder, na célula, gerar, então, um efeito, né, disparar um efeito nos seus receptores e, então, a resposta celular em função disso. E aí o caminho continua, né, tá? Para poder até a finalização aí de excreção, tá? A associação dos fármacos para essas proteínas também vai impactar na velocidade de metabolização e também no processo de eliminação, né? Aquele fármaco que ele não está associado a ninguém, ele vai com certeza ser eliminado de uma forma mais rápida, tá? Tá aqui, inclusive, né? Ó, aqui é a concentração no plasma, tá? Das drogas, e aqui então seria o tempo que leva para poder eliminar esse fármaco na circulação, tá? E aqui quando você tem o fármaco associado a uma proteína, tá? E aqui você vai ter a presença desse fármaco ainda na circulação por mais tempo. Você consegue manter ele por muito mais tempo. Isso aqui seria a droga livre, e aqui a droga presente aí na circulação, por conta da associação às proteínas. Então, alterar, então, né, a produção das proteínas plasmáticas, por exemplo, né, um quadro de insuficiência hepática, e isso não é uma coisa tão incomum assim, né, leva, então, a um quadro de aumento na concentração, então, do fármaco livre no plasma. O fígado, ele é importante para a síntese proteica, né, e se você tiver uma falha na máquina que produz as proteínas, com certeza você vai ter aí um aumento de fármaco livre na circulação. Então a relação a gente volta para aquela relação, dois slides anteriores aí. Está associado à concentração do fármaco, está associado também à concentração das proteínas plasmáticas que a gente tem. Então a distribuição, ela fica refém dessas condições aí, tá? Então, a gente fala o seguinte, que a quantidade do fármaco que vai se associar às proteínas vai depender, então, de três fatores aí, que a gente vem falando. A concentração do fármaco livre, quanto de fármaco foi dado ao seu teste, né? A afinidade pelos sítios de ligação. A gente sabe que quanto melhor se complementar, melhor vai ser a resposta. E a concentração, então, de proteína, tá? A fração livre do fármaco vai aumentar nas situações de hipoalbuminemia, e essa hipoalbuminemia, ela pode ser decorrente de quadros como a cirrose, tá? Que pode ser, por exemplo, de um quadro secundário a uma hepatite, tá? Que pode ser aí um quadro que venha de uma fibrose que foi de consequência de um processo de etilismo crônico, tá? Então, existem algumas situações aí que podem levar à cirrose, tá? Então, isso aqui pode vir como consequência. A síndrome nefrótica, tá? Que mexe também aí com a albumina, porque lembra que a albumina, ela regula, né, a pressão coloidosmótica, quadro de desnutrição grave, né? Então, quando você tem um quadro de desnutrição, as proteínas, elas entram em outro balanço nitrogenado, muda o balanço nitrogenado, e quando você tem casos aí de uremia, tá? Senescência, tá? O que é senescência, pessoal? Quem sabe o que é senescência? Sabe não? A senescência a gente não consegue se livrar. A senescência são os nossos bons velhinhos. Isso aí, Matheus. É o processo natural de envelhecimento, né? E que a gente vai aí, naturalmente, diminuir realmente a nossa capacidade de ligação, né? É um jeito bonitinho aí de falar, né? Que a gente está num processo de envelhecimento e o envelhecimento é natural.
né? Todos os nossos sistemas, eles vão envelhecer, né? Então, também a nossa capacidade de ligação a essas proteínas também vão diminuir, né? Tanto que a terapêutica para os idosos, os medicamentos fazem efeito muito mais rápido também, né? Aquilo que tem uma... Vamos pensar num medicamento mais simples. Os idosos respondem muito bem, por exemplo, a dipirona. Tem gente que toma a dose de pirona no gota peso e não faz nem cócega. Eu não tomo porque eu vou falar, né? A dipirona é outra coisa, negócio ruim, né? Se a bezetacil tem aquela agulha, de pirona tem aquele gosto. Vou falar. Nenhum dos dois negócios se entenderam bem na vida, né? Um faz uma agulha que parece um túnel passando, né? Não, Michele, fica sossegada. Olha, Michele tá nos 24 horas. Boa sorte, viu, Michele? Que você não tenha muito serviço esta noite, viu? Cuidado aí, viu? Então, gente, faz um túnel na forma de agulha. E o outro me vem com aquele gosto, parece a bile, tô fora. E aí tem outra situação aqui também, que é a gestação. Na gestação ocorre um processo aí de hemodiluição também, que é natural, tá? Então, tanto é que a terapêutica para gestante muda completamente. Por quê? Na gestação você tem aí fármacos que atravessam barreira natural placenta com facilidade. A gente viu aí na outra aula. Não são todos os medicamentos que a gestante vai poder tomar, porque tem alguns aí com efeitos teratogênicos. Existe um período da gestação que é a fase do tudo ou nada, né? Ou tudo dá certo e vinga a gestação, ou não dá certo e a gestação ela é interrompida. Então, ainda tem essa parte de hemodiluição que vai aumentar a fração livre do fármaco, porque conforme você tem uma diluição do sangue, aquela concentração de albumina que você tem, ela também vai diluir muito mais. Então, o fármaco, ele vai ficar longe das proteínas ali que estão presentes no sangue. Então, ele fica mais disperso realmente. Tá? Então, são duas condições aí que são normais. Tá? Essa aqui a gente não tem como voltar atrás. Né? Na gestação, depois que o bebê nasce, as coisas voltam ao normal. Tá? Então, essa aqui é a única que a gente não vai voltar atrás, que é o quadro aí de envelhecimento natural, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Quem tiver aí com vontade de fazer iniciação científica, que gosta de estudar, que gosta de assunto novo, que quer começar a pesquisar alguma coisa, a área de senescência, a área de envelhecimento, tem muito material novo que está saindo, viu? Tem muita área de pesquisa interessante. Então, se alguém tiver interesse, já começar a querer a trilhar aí uma iniciação científica, tudo, já começar a ter uns planos, senescência é um caminho bom. A velocidade, né? E a extensão que essa distribuição ela vai ter, vai depender do quanto você tem de fluxo sanguíneo no seu tecido. Quanto mais vascularizado for, mais você tem ali de acesso à droga, tá? As propriedades físico-químicas do fármaco que você tem aí associado. A Sandra aqui. Sou, Sandra, sou sim. Eu tenho uma área de pesquisa com biodiagnóstico e voltado um pouco aí para a área de exercício físico, mas dentro da área que eu trabalho ali, de pesquisa,
O que vocês quiserem ali, eu trabalho com imunologia, bioquímica, são as minhas áreas ali de atuação. O que vocês toparem ali nesse meio do caminho ali, a gente faz aí. As características também aí da membrana de transporte, tá? Então, como que é essa barreira que esse fármaco ele vai ter que ultrapassar, né? Então, lembra daqueles receptores também que a gente já comentou, né? Aqueles 4 tipos de receptores, ionotrópico, metabotrópico, se você tem aí um segundo, né, metabotrópico do segundo mensageiro, o receptor nuclear, né? E tem sempre um que eu esqueço. Calma que daqui a pouco ele volta. E aí a associação das proteínas plasmáticas. Daqui a pouco eu vou lembrar dele. É certeza que eu vou estar falando de outra coisa e ele vai aparecer na minha cabeça. Então, vou colocar aqui. Fugiu. Fugiu mesmo, fugiu com gosto esse nome, hein? Fugiu com gosto. Então, ó, a passagem do seu fármaco, né, da circulação, onde ele está, biodisponível, para os tecidos aonde ele tem que fazer o efeito, vai depender aí, né? Então, vai sofrer, na verdade, aí influência ou efeito da dose e também do nível sanguíneo que você tem da droga disponível, tá? Então, vejam aí, existe um momento onde você, com a administração das doses no tempo pré-determinado, você consegue manter uma meia-vida do medicamento estável, que você aproveita bem o fármaco. Então, ele fica em nível sanguíneo estável. Então, você consegue aí fazer esse aproveitamento tranquilamente, tá? Então, isso tem muito a ver aí com a dose que vai estabilizar, né, com o nível sanguíneo. A ligação com as proteínas, a permeabilidade capilar, então, de novo, questão da vascularização, a biodisponibilidade, tá? Que também tem a ver com vias de administração, vou colocar aqui. A bioequivalência, a gente já comentou um pouco também, né? Que você, para ter a bioequivalência, ele tem que fazer o mesmo efeito. E as barreiras orgânicas, que são justamente as membranas que você vai passar aí para poder ter o efeito. Então, barreira hematoencefálica, a gente sabe que é mais complicado de passar, até mesmo para medicamentos que tenham efeito lá no sistema nervoso central, placenta, a membrana plasmática, que é mais simples de poder passar, tá? Então, aí, os modelos de barreira. E aí a gente tem 2 momentos, tá, para distribuição das drogas. A fase inicial e a segunda fase, né, chamada de segunda fase. Na fase inicial, o que a gente vai depender, né? Depende do fluxo sanguíneo na região, tá? E também do débito cardíaco. Os órgãos que têm boa vascularização, ficam bem perfundidos, acabam recebendo maiores quantidades da droga sempre aí nos momentos iniciais. Então, recebem sempre quantidades maiores por conta da vascularização que eles têm. Como dito um pouquinho antes, tanto pele, gordura, músculos, ossos e algumas vísceras acabam tendo distribuição um pouco mais lenta pela própria característica desses tecidos, tá? De segunda fase, que se tem? Vai ser limitada pelo fluxo sanguíneo, tá? Que envolve uma grande quantidade de massa corporal.
tem aí uma difusão para o compartimento intersticial, tá? Que essa difusão, ela é rápida, tá? Você vai ter uma permeabilidade da membrana aí ao endotélio capilar. Os fármacos que são chamados, né, de lipoinsolúveis, ou que eles têm uma ligação aí mais estreita, né, com as proteínas plasmáticas, eles acabam tendo uma restrição muito maior aí para poder fazer a distribuição. E aí você pode, né, nessa segunda fase de distribuição, ao invés de realmente distribuir o fármaco, né, ao invés disso, você acumular o fármaco em reservatórios. Então, alguns tecidos específicos que acabam aí atuando como reservatórios, tá? Então, a droga que vai se associar a algum componente intracelular, ou que ela vai estar associada aí à distribuição dos lipídios e vai acabar acumulando aí, ao invés, então, de poder ser distribuída no organismo, tá? Os reservatórios, então, são compartimentos orgânicos, né? Não saímos ainda do corpo. Mantém o equilíbrio estável, né? Da quantidade que foi administrada, então isso fica armazenado em equilíbrio, né? Então, a concentração do fármaco que se tem no plasma e no local ali de ação vai ficar mantida, né? Vai ter ali um equilíbrio. E nesse reservatório você vai permitir aí com que o efeito ele fique prolongado. Então, por quê? Quando tiver uma concentração diminuindo, você vai e permite com que saia do reservatório e reestabeleça o equilíbrio, tá? Então, outra curiosidade não, né? Outro fator aí que a gente tem sobre esses reservatórios é a capacidade aí de ser preenchido rapidamente, tá? Só que para que isso aconteça, normalmente a necessidade de dose no início, ela é maior, tá? Então, para poder acumular um pouco aí do medicamento, tá? Uma alta proporção de ligação do fármaco, que se fala em torno aí de 90% com as proteínas plasmáticas, não é obrigatório, né, significar que os outros 10% do fármaco circulante vai ter acesso aí aos tecidos, tá? Porque boa parte dessa fração livre do fármaco que ficou aí restando, né, fora da ligação com a proteína, ela, né, vai abandonar o plasma, né, e vai ser eliminado. Não tem aí a obrigatoriedade de ficar aí acumulada no tecido. Então, é, uma, não tem um link direto, não é uma regra, tá, que aquilo que não foi associado às proteínas, que obrigatoriamente vai ficar de reserva nos tecidos, tá? O complexo, então, fármaco-proteína também pode atuar como reservatório, mas esse reservatório a gente vai considerar, então, ele como temporário aí na circulação, tá? Assim que for necessário, desliga, então, da proteína e o fármaco fica na sua forma livre para poder ter as reações, tá? Esse era o mentimeter da outra aula também, tá? E no finalzinho a gente faz mais um mentimeter aí com vocês. Certo? Primeira forma, a farmacocinética, tudo bem? Absorção e distribuição, tudo certo? Sim, sim. Sim, sim. Hoje meu quórum tá baixo, hein, 10 pessoas. Vou chorar.
Tomar uma aguinha, né? Bom, então, nós passamos das duas primeiras fases da farmacocinética, que era, então, a absorção e a distribuição do fármaco. Seguindo aí pelo próprio nome, né, do evento, de movimento do fármaco dentro do organismo, a gente agora precisa metabolizar esses fármacos, né, e depois a gente precisa eliminar, precisa excretar, né? Existem algumas vias preferenciais para excreção, tá? A gente já dá uma adiantada aqui, vamos fazer um meio termo, né? Fazer um pouquinho, falar um pouquinho de excreção, um pouquinho de metabolismo, e a gente já entra logo no assunto. As vias preferenciais para a excreção de fármaco vão ser sistema renal, então urina, vão ser intestinal, né? Vai usar um pouco aí de bile e vai ser matéria fecal. Existem outros meios de poder eliminar o fármaco também, tá? Mas a maioria tem uma tendência para a eliminação para esses sistemas, certo? Quando a gente fala de metabolismo e quando a gente pensa que a gente está recebendo um composto que ele é estranho ao corpo, né? Que ele até é interpretado a gente pode até pensar, né, que o organismo está interpretando ele como um tóxico, né, e vai fazer o processo aí de metabolização para tentar neutralizar, né, para tentar liberar os seus metabólitos. Quem seria o órgão que ia pensar em fazer a metabolização dos fármacos? Quem vocês acham aí? Ô, Matheus, matou, hein? Se a gente lembra uma coisa da bioquímica, né? É que na dúvida você chuta o fígado. Você tem 90% de chance de acertar, né? A resposta. E o fígado, mais uma vez, ele vai ser aí o protagonista dessa história aí de metabolismo, tá? E a gente vai falar, inclusive, um pouco das enzimas microsomais, que são as CIPs ou a P450, que pode ter até aí sido componente de aula de vocês aí, que a P450 aí, ela ajuda a deflagrar um processo importante aí para as nossas células. Alguém lembra que a P450 faz? É uma família, né, na verdade. Se ativar bonitinho lá na mitocôndria, essa família, você deflagra a apoptose também na célula. Então vamos lá. Falado então do processo de absorção, que a gente lembra que tem fórmulas farmacêuticas que precisam, dependendo, né, do, da própria estrutura, né, o DRAGA, comprimido, ela precisa passar por um processo anterior à absorção ali de um processamento, né, isso aí, Michele. E aí a gente vai, então, da absorção para a distribuição, e essa distribuição culmina, então, para vir para esse processo chamado de biotransformação, ou também chamado de metabolismo. Por quê? Porque aqui a gente pode, né, ter a sigla aí que é abreviada, né, que vem também do inglês, que é esse processo de farmacocinética, ele sendo aí conhecido como ADME.
administração e distribuição, metabolismo e excreção, tá? Então, na dúvida, assim, o que que é a farmacocinética? Lembrar dessas 4 letrinhas aqui, você lembra o que que acontece, tá? Assim, na hora do branco, lembra aí da abreviação que se tem, tá? Então, vamos falar então do terceiro passo agora. Qual que é o objetivo geral disso aqui? Então, agora a gente vai pegar nesse terceiro passo, vamos converter as substâncias que são lipofílicas, tá? Que estavam lá no outro momento, tá? Em hidrofílicas para facilitar o processo de excreção, tá? Então, neste momento, a gente está preparando, né, o fármaco para que ele se torne um metabólito fácil de ser excretado. Porque quando ele já for distribuído, ele já acessou os tecidos que ele precisava ali para fazer o local de ação. Nesse momento agora, a gente já vai chegar ao ponto, e a gente sabe que a preferência, né, dos fármacos são para serem mais lipofílicos, né, porque as membranas são lipídicas, né, então elas têm aí uma tendência, né, essas substâncias têm essa tendência a ser mais lipofílicas, só que para poder excretar, ela precisa ter uma carinha mais hidrofílica, né, então, vai, vai, vai tentar excretar pela urina, então vou precisar deixar isso mais hidrofílico mesmo, vou tentar separar isso para excretar na bile ou mandar isso para as fezes, eu preciso transformar isso num composto mais aceitável para as vias de excreção. Tá? E o que é mais aceitável é algo que tem uma afinidade melhor aí por água. Tá? Então, converto substâncias que eram, né, lipofílicas, que fizeram o seu efeito, em hidrofílicas para facilitar justamente esse processo aqui que a gente tanto quer nesse momento, que é o processo aí de excreção. Tá? Então, metabolizou, excretou. O processo de biotransformação, tá? Então, exceto aquele efeito de primeira passagem lá, que a gente já comentou, que alguns fármacos aí que tem administração via oral, eles passam, né? Que eles acabam tendo aí até uma redução, né? Da sua concentração por conta desse primeiro metabolismo que acontece também no fígado, dá uma diminuída neles, exceto por esse efeito, né, os fármacos, né, eles tendem a ser metabolizados após o seu período de absorção e distribuição. Então, o processo que acontece do efeito de primeira passagem, ele é um metabolismo extra, tá? Que ele vai acontecer antecedendo esses processos iniciais da farmacocinética, né? Iniciando ali os processos de farmacocinética, mas ali é um metabolismo diferente. Esse metabolismo que a gente está falando, que está inclusive chamando, eu estou chamando aqui de biotransformação, que é para tentar deixar um pouco mais claro que esse processo está direcionando vocês para a excreção, do que tendendo vocês mais para esse efeito de primeira passagem, tá? Então, fora essa primeira passagem, então, acontece este processo de biotransformação quando você já tem o fármaco absorvido e ele já distribuído, ou seja, já aconteceu ali o que se precisava. Na maioria das drogas, né, a metabolização vai acontecer aí antes do processo de catabolização do organismo, tá? Lembra que o processo catabólico é um processo aí que ele vai desmontar, né? Tudo que é catabolismo, ele vai desmontar as moléculas, né? Tudo que é anabólico vai montar as moléculas. Então, essas drogas elas vão aí ser processadas antes de serem aí, né, completamente degradadas e decompostas. As reações de metabolização, né,
que esses fármacos vão passar, né, tendem, então, a ser mais hidrossolúveis no produto final e também vão ter aí uma menor atividade biológica. Tá? Então, lembra que você está querendo interromper, né, o processo, você está querendo eliminar. Então, a intenção é você deixar isso menos ativo biologicamente, com menos resposta. Porque até mesmo os compostos que eles podem gerar outros metabólitos, esses compostos que vêm da derivação do fármaco inicial, eles podem gerar ainda resposta no organismo. Tá? Então, a tendência é sempre que essas reações elas venham a acontecer aí de forma que você tanto transforme isso num composto mais aceito para fazer o processo de excreção e que também você vai diminuindo a atividade biológica, porque você não quer mais o efeito, ou um efeito adverso que é decorrente do metabólito final aí, que você está gerando. De objetivo, então, que a gente tem é gerar, então, esses metabólitos que a gente está comentando aí, inativos, né, de forma aí mais polarizado, né, para eles poderem ser excretados do organismo. Pode ser, né, como a gente comentou um pouquinho antes aí nesse terceiro item, que alguns dos metabólitos que são gerados aqui nesse processo podem ainda ser ativos, né, ou ainda serem tóxicos, tá? E aí a gente precisa de reações que aconteçam que promovam o processo de neutralização aí de forma segura para poder o composto ser eliminado tranquilamente, tá? Senão aí, a pessoa, você toma um medicamento, e aí o metabólito que ele vai ser gerado para poder ser excretado no processo aqui de biotransformação é super tóxico, né? A gente tem um medicamento que acaba sendo, né? E, mas aí aí tem que colocar o peso na balança, né? A cloroquina, né? O capitão cloroquina tá aí, que a gente não deixa mentir, a gente não fica mentindo sozinho, né? O fígado, então, é o órgão primário, né? Que vai ser aí o responsável por esse processo, tá? Vão poder participar ainda desse processo de metabolização, né? De biotransformação, os pulmões, os rins, a pele, o córtex da adrenal, o cérebro e também os intestinos. Mas a preferência vai ser sempre pelo tecido hepático, tá? Por quê? Porque o fígado tem muita enzima, o fígado tem muita proteína e ele consegue fazer as reações muito mais simples, né? Então, mas pode acontecer em outro lugar? Pode acontecer. Não é, só o fígado que vai ser responsável, tá? Mas aí o primário é sempre o fígado. Na dúvida, chuta o fígado. Os compostos aí absorvidos em via oral, né? Eles passam pelo fígado antes da distribuição do resto do corpo, né? Que é o efeito de primeira passagem. Que aí então você vai ter o fármaco sendo absorvido aí oralmente, né? Metabolizado antes da distribuição. Os compostos que são absorvidos de outras vias evitam este efeito e circulam no corpo antes de chegarem ao fígado, ou seja, desvia a rota. O oral vai para efeito de primeira passagem. Um percentual dos fármacos orais nunca chegam ao fígado, devido a problemas na distribuição aí em gorduras, células e tecidos. Então, uma porcentagem aí desses fármacos acaba ficando perdido em outros locais e ignorando o fígado fortemente.
E a gente tem duas fases, então, desse metabolismo que acontece. A fase um, tá? Que vão ser reações de óxido-redução ou reações de hidrólise, tá? Então, são enzimas que fazem as reações de óxido-redução ou as enzimas aí, as hidrolases, né, para fazer as reações de hidrólise. E na fase 2 você tem produtos aí que já são produtos de conjugação, tá? Então, o que que acontece? Aqui vem o fármaco que ele está em estado lipofílico, que é a característica dele para atravessar membranas, tá? E aí ele entra para a fase um, né? Após essa fase, né, ele pode então ser ativado ou ficar de maneira inalterada, tá? Mas a maior parte aí das vezes ele é inativado, tá? Feito aí esse processo, aí esse fármaco, tá? Ele vai encaminhar para a fase 2, passou aí pelas reações, todas de óxido-redução ou pelas hidrolases, vem para a fase 2, tá? Aonde o fármaco vai ser aí conjugado e inativado. Pode ser que o fármaco, tá? Ele saia direto aqui do seu estado lipofílico e caiam diretamente nessa segunda fase, que pulem essas reações de óxido-redução ou hidrólise, tá? E que aí eles vêm direto para essa fase 2 aí, para ser conjugado e inativado, tá? Para você, então, ter ativação da droga inativa, né? São algumas drogas que a gente tem aí como pró-drogas ou pró-fármacos, né? Que elas são inativas e elas precisam ser metabolizadas para se tornarem ativas. Então, elas vêm num estado anterior ao composto que vai fazer a ação. Então, elas precisam sofrer uma metabolização inicial para sair de pró para virar o composto realmente ativo. Isso a gente vê também muito em relação à proteína, né? A gente tem essa característica de inativação de composto com proteína, com enzima, né? Isso é uma situação normal. Então, quando precisa ter a ação, vai ser ativado. Tá? Uma situação que a gente tem dessa, por exemplo, é a insulina. Né? Vou fazer uma contrapartida aqui com o hormônio. Tá? A insulina, ela vem aí na forma de pró-insulina. Ela vem assim, vem pró-insulina. Para ela virar insulina, ela tem que perder isso aqui. Isso aqui, na verdade, é um pedaço de proteína. É um peptídeo. Inclusive, esse peptídeo tem nome, é chamado de peptídeo C, tá? E esse peptídeo C, ele tem uma concentração equimolar à insulina, tá? Porque ele já é um pedaço dessa insulina, né? Então, quando quebra, é ativada a insulina, solta o peptídeo C, então cada peptídeo C equivale a uma insulina, então você consegue aí avaliar a concentração de insulina indiretamente, avaliando o peptídeo C. Quando que eu posso usar uma situação dessa? Avaliar diabetes do tipo 1, por exemplo. Então, é uma situação aí similar a essa história de pró, com algo que existe no seu organismo aí funcional, tá? Que você precisa aí ter a ativação do composto. Então, é normal isso acontecer. Existe mecanismo para isso, tá? Então, tem como ativar. Então,
as duas reações, né, as duas fases de reações, fase 1 e fase 2, aí fase 1 de óxido-redução e fase 2 de conjugação, de acoplamento, né? A maior parte das reações da primeira fase vão fazer a adição de grupo polar na molécula. Lembra que grupo polar, ele gosta de água, né? Então, a gente está querendo mexer aí com a característica da molécula que é lipossolúvel, para ela ficar mais hidrossolúvel. Então, se eu adiciono o grupo polar na molécula, eu já estou facilitando um pouco a vida desse composto. As reações de fase 2, né, normalmente são aí realizadas usando grupos funcionais adicionados pelas reações de fase 1. Então, elas vão aí mexer um pouco mais com esses grupos que já foram aí adicionados nas reações, tá? Conforme você aumenta a polaridade do composto, a velocidade de excreção do fármaco também vai ser aumentada, tá? Então, isso aqui vai ser proporcional, tá? O aumento da polaridade, vai ser, então, um aumento da velocidade de excreção. Eu botei o cedilha no E, né? Então, as reações de primeira fase, tá? Elas são realizadas pelas enzimas do citocromo P450, que mora bonitinho lá dentro das mitocôndrias. E adivinha o órgão que curte ter mitocôndria nessa vida? O fígado. Então, tá? Então, pensando aí ainda nessa metabolização, nessas fases, aqueles fármacos que vão ser transformados, né, em moléculas, né, moléculas finais polares, né, eles têm essa necessidade de tornarem, né, de tornarem-se esses metabólitos para poder ser excretados justamente pela urina. E a gente vai ver que o pH da urina vai influenciar, inclusive, essa, essa excreção de metabólito, tá? As reações, então, da primeira fase vão ocorrer tranquilamente no fígado, mas, volto a dizer, existem outros lugares do organismo que elas podem acontecer também. Na mucosa intestinal, no plasma e outros tecidos, existem enzimas que são capazes de fazer essas reações. Mas o fígado, pelo próprio tamanho que ele tem e pela própria capacidade que ele tem de realizar esses tipos de reações, ele tem aí uma preferência para poder realizar. Então, nesse metabolismo aí dos fármacos, né, eu botei aqui algumas estruturas que temos aí dos compostos, né, e as reações mais comuns aí que essas estruturas vão poder sofrer, né? Então, por exemplo, os anéis aromáticos, né? As posições terminais de anéis alicíclicos, né?
que sofrem menos ação, né, desses anéis alicíclicos. As regiões aí de N-metil vão ser mais aptas para sofrer reações de oxidação. As estruturas nitro, os grupamentos carbonila, tudo isso olhando para a molécula, tá? São mais aptas a sofrer reações de redução. Os ésteres e as amidas têm mais propensão a sofrer reações de hidrólise, tá? Mas, professor, mas e agora, meu? O que eu vou fazer com essa informação toda? Calma, tá? Quando vocês estiverem pensando numa droga, vocês estiverem olhando para o fármaco como um todo, sabendo a estrutura do fármaco que vocês estão lidando, e estiver aparecendo lá, esse é um N-metil, não sei o que lá. Fala, essa região do N-metil pode sofrer uma reação de oxidação na hora que vai ser metabolizado. Esse negócio aqui, essa estrutura, tem um grupo carbonila aqui. Esse carbonila, ele vai ter uma propensão a sofrer reações de redução. Esse composto tem uma característica de amida. Então, por ser amida, provavelmente ele vai sofrer uma reação de hidrólise, tá? É essa a intenção. Fala assim, vou ter que decorar, pelo amor de Deus? Não, entenda, tá? É o processo. Ninguém quer que vocês decorem nada, porque o decorado também não faz efeito, tá? Então, não é incomum que o mesmo fármaco sofra mais de uma reação metabólica, mesmo porque você pode ter uma mistura dessas estruturas para compor o seu fármaco. E as enzimas metabólicas geralmente conseguem aí distinguir os enantiômeros. Alguém lembra o que é um enantiômero? Não lembra? Matheus não lembra. Quem mais aí? Alguém lembra? A gente fala da isomeria espacial, né? Quando a gente fala dos enantiômeros. Também, então vamos falar um pouquinho, então. Existem aí dois tipos, né, de estereoisômeros. Quando a gente fala de isomeria espacial, a gente está falando que dois compostos, ou mais compostos até, eles possuem a mesma fórmula molecular, tá? Então, ou seja, os mesmos átomos na mesma quantidade, tá? Essas moléculas apresentam, porém, na hora de organizar na estrutura, a gente muda, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A molécula de glicose e a molécula de frutose, elas têm a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Só que uma é da família da aldose e a outra é da família das cetoses, tá? Então elas são isômeros, né? São enantiômeros aí. Então você vai ter compostos que, se você fosse receber para montar esses compostos, você receberia caixinhas com as mesmas quantidades de carbono, hidrogênio, oxigênio, todos os átomos, para montar duas moléculas diferentes ou três moléculas diferentes. Só que o arranjo espacial, o tridimensional dessa molécula, tá? A organização com que você ia colocar esses átomos seria diferente. Deu para entender um pouquinho? Mais ou menos. Então, peraí. Vamos dar um jeito aqui. Vamos explicar o isômero.
pegar um isômero simpático. Não é que a gente quer, não parece nem um simpático, né? Sem vergonha. Vamos ver se esse vai aqui. Cadê a figura? Um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três. Tá, esse aqui dá para aproveitar. Vamos mudar aqui. Vocês estão vendo aí essa figura do meio? Peraí. Agora vocês estão. Estão vendo essa figurinha aí do meio, né? Esses dois, que é o butano e o isobutano, eles são isômeros estruturais, tá? Então, se vocês contarem em relação ao número de átomos de carbono, nós temos o mesmo número para o butano e para o isobutano. Tá bom? E se vocês contarem o número de hidrogênios que existem nessas moléculas, também. Então, são 4 carbonos para as duas moléculas e 10 hidrogênios para as duas moléculas. O que mudou? Né? Você recebeu uma caixinha para montar a molécula de butano e você recebeu a caixinha para montar a molécula de isobutano. O que mudou é que na hora de você montar, o butano tem uma conformação estrutural diferente do isobutano. Então você organiza os átomos de forma diferente. Tá? Isso é um isômero estrutural. Tá? Um tipo que a gente tem ainda de isomeria, né, que a gente fala aí que são os isômeros, então, estereoisômeros, né, que vai falar justamente da isomeria espacial, mexe justo com esse arranjo tridimensional que esses átomos eles vão adquirir no espaço, tá? Então é a configuração realmente das moléculas. Os estereoisômeros, tá? Eles participam sempre de uma mesma função orgânica, tá? Tem o mesmo tipo de cadeia, mesma posição da insaturação, tá? Se tiver ramificação também, tá? Por isso que você precisa observar a configuração espacial, tá? E aí, para os estereoisômeros, você separa eles em duas categorias. Uma delas são os enantiômeros, tá? Deixa eu ver se eu acho um enantiômero aqui para nós. Aqui. Vamos ver, ó. Então, aqui, ó. Enantiômeros, ó. Isômeros, né, que são a imagem especular um do outro, ou seja, como se você estivesse vendo a imagem num espelho, tá? Mas você não consegue sobrepor esses dois compostos, nessas duas estruturas, tá? E ainda eles têm aí o que a gente chama de isomeria ótica, né? Que é quando você tem o composto, né? Ele desviando o plano de luz. Aí quando você incide sobre ele. E aqui está um composto aqui, ó, mostrando o enantiômero, que é isso que a gente está falando aqui
do fármaco, tá, ó. Aqui, então, tá um composto, ó. E aí, quando você tem, né, o enantiômero, né, ó, ele é espelho, tá? Mas você não consegue sobrepor um em cima do outro, tá? Não consegue, ó, encaixar um em cima do outro. Você espelha, mas você não consegue sobrepor. Tá, ó. Esses dois aqui de baixo são enantiômeros. Olha como eles são espelho, ó. Mas se você quiser sobrepor, você não consegue. Melhorou? Melhorou um pouquinho? Eu acho que eu tenho material de química de pra gente, eu vou deixar para vocês sobre essa parte dos isômeros e dos enantiômeros. Deixa eu anotar aqui, só para não esquecer, que a gente não tem mais memória, tem vaga lembrança. Já anotei aqui, para poder deixar para vocês. Qualquer coisa eu faço uma videoaula para vocês também. Posso deixar lá para vocês o material de apoio. Se eu não encontrar o material, eu faço um para vocês. Vocês terem mais pesadelo comigo, né, gente? Porque já não basta me aguentar de terça-feira, ainda ganha um material extra com a minha voz, né? É pior ainda. Então vamos lá. Reações, então, de fase um, que são as de óxido-redução, redução e hidrólise, pelas características das enzimas, tá? E vão adicionar aí ou expor o grupo funcional no composto ali original. E isso vai aumentar, então, a polaridade do seu composto, tá? E um sítio que você tem aí nessa reação de fase um, tá? Também vai ser utilizado para o metabolismo de fase 2. Então, o que nos deixa a compreender aqui? Que a fase um também prepara o composto para ser finalizado nas reações de conjugação de fase 2, tá? E que, portanto, aqueles compostos lipofílicos que pulam a fase um, provavelmente, né, dá para a gente, então, fazer a associação, que já tenham um grupo funcional mais fácil de ser acessado pelas reações de conjugação em fase 2. O metabólito, então, final, né, pode ser farmacologicamente inativo, menos ativo, ou, em outras vezes, aí, mais ativo que a molécula original, tá? Vai depender aí de, do que você está lidando como fármaco e, às vezes, até por interações que esse fármaco pode ter sofrido pelo meio do caminho também, tá? Que vai ser a atividade que eu vou deixar para vocês postada hoje. A gente fala um pouco de farmacodinâmica e farmacocinética na atividade. As oxidações, então, que vão ocorrer pelas enzimas do citocromo P450, também aparecem aí como as enzimas de CYP, né? Que aí é um grupo, né, de enzimas que são 74 famílias aí de CYP, né? E você tem vários subtipos ainda associados a essas famílias, né? Essas reações, né, de oxidação, elas são as mais importantes para o metabolismo dos fármacos acontecer e essas reações visam a perda de elétrons, tá? Essa vai ser aí a função para essas reações aí iniciais
de oxidação. Então, é ponto aí super importante no metabolismo de fármaco. Então, já bota um asterisco aí, mete um marca-texto aí para vocês que essas reações são aí super importantes, tá? Então, é uma super família aí de enzimas, então é um bloco gigante que a gente tem. Trabalha aí com metabolismo oxidativo, você tem a expressão dessas enzimas em diversos tecidos, tá? Nos hepatócitos, e isso justifica o porquê que o principal sítio de metabolização dos fármacos fica para o fígado, é que você tem nos hepatócitos entre 90% e 95% aí dessas enzimas presentes nesse tecido. Localização, né, que a gente tem. Na mitocôndria tem o CIP chamado de estéreo hidrogênico, e no retículo endoplasmático você tem o CIP xenobiótico, tá? Que aí vai depender aí do que você está lidando. Lembra também que essa metabolização, ela ela tá associada aí, né, o processamento que o fígado faz, não só do medicamento, mas também dos famosos xenobióticos, tá? Que são aí os compostos que vêm externos com capacidade de intoxicação, tá? E aqui do lado está uma proporção aí para vocês verem dos tipos, né, os subtipos aqui espalhados, né, das CIPs. Eu vou mostrar elas de novo para vocês, tá? Então, na reação aí que vão acontecer de fase 2, que vão ser as reações sintéticas ou as reações de conjugação, né? Aonde você vai pegar o grupo químico, né? Que ele já está ou inativo ou ele já está bem mais polar, né? Porque ele já foi preparado na reação de tipo 1, e você, né, vai ali acoplar na molécula. Né? Isso vai facilitar a solubilidade do composto na água, né, e que vai facilitar, portanto, o processo de excreção desse metabólito. Né? O sítio, né, para essa ligação pode, então, ser oriundo das reações de primeira fase, ou que a droga, como eu falei antes, ela já possua esse sítio de ligação, esse grupo funcional já naturalmente exposto, né, para facilitar essa reação. Então, esse fármaco ele já é naturalmente suscetível à etapa de conjugação. Então, ele pula a primeira fase. Tá? E os grupos que são mais frequentes, né, de passarem pelo processo de conjugação, a gente fala dos grupos de glicuronil, os grupos sulfato, metil, acetil, glicil e glutamil. Tá? Glicuronil, aí você tem ácido glicurônico, glutamil, glutamina, glicil é da glicina, acetil é da acetila, metil é do radical metil mesmo, que é o mais simples, e o sulfato por ele mesmo. Tá? E aí a gente tem o fenômeno chamado aí de recirculação enterohepática, também que está associado às reações de fase 2. Vocês já ouviram falar aí nesse fenômeno de recirculação hepática? Interhepática, né? Já ouviram isso aí? Esse ciclo, né, ou circulação interhepática, é o movimento, né, que você tem, a circulação das moléculas dos sais biliares que você tem lá no fígado pro intestino, e quando eles fazem o retorno
aí para o fígado. Então, você tem essa recirculação, esse caminho de ida e volta aí que acontece. Então, vai ácido biliar, bilirrubina, vão aí outros compostos, né, drogas, aí outras substâncias que saem do fígado para bile, né, e aí você vai até o intestino e volta de volta aí para o fígado. Tá? Tá aqui a circulação enterohepática. Então tá aqui o caminho normal, né? Seguindo aí vem caminhozinho, né? Faz aqui os hepatócitos, né? Os sinusoides, capilares biliares, tá? Então o caminho, né? Veio o medicamento, então, vem eliminado pela bile, intestino, aí vem para cá, ó, vem a porta, vem pro fígado, do fígado cai nos capilares biliares, sofre conjugação com ácido glicurônico, né, cai aqui de volta, vem aqui para o intestino, e a porta cai de volta para o lado de cá, para poder ser aí eliminado. Tá? Quer um intervalinho?